Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Família, trazendo até você, do coração do nosso Deus, do nosso Pai maravilhoso, a mensagem de amor, a mensagem de perdão, a mensagem de fé, a mensagem de que nós podemos confiar plenamente no Senhor, de que Ele tem maravilhas para operar no nosso viver, de que Deus é o Deus que opera milagres. Milagres na vida do cristão, milagres na família, é o tema do nosso programa de hoje. Esteja com seu coração bem aberto, de Deus operar em você os seus maravilhosos milagres. O programa Família está começando. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muito bem, no nosso programa de hoje queremos conversar em família sobre este assunto tão importante, a questão dos milagres. A questão de quando Deus entra em ação. Talvez a gente até pense que é naquela hora que Ele está entrando em ação, mas nesta história que ouvimos, neste fato aí narrado pelos evangelistas, de Jesus fazer cessar a tempestade no mar da Galileia, nós sabemos que mesmo enquanto Jesus estava dormindo ali no barco, Ele estava cuidando dos discípulos. Porque jamais aquele barco iria afundar, naufragar, levar Jesus para o fundo. Jamais. Os discípulos podiam parar de remar e descansar, podiam dizer: nós também vamos dormir, que o barco haveria de chegar do outro lado, porque esta tinha sido a ordem de Jesus. Mas quantas vezes, naquele momento mais difícil, no momento quando as ondas quase derrubam o barco, no momento quando a tempestade é forte, quando o vento vem no rosto, quando se sente o perigo da morte chegando, é que o coração tremendo, o coração cheio de medo se apavora. Os discípulos disseram: Mestre, tu não te importas? Não sei a situação que você está vivendo agora, mas quem sabe é uma situação semelhante a esta dos discípulos, quando eles diziam: tu não te importas, o Senhor não está vendo que estamos sofrendo, o Senhor não está vendo que estamos em perigo, o Senhor não vai fazer nada para nos ajudar. E Jesus chamou a atenção dizendo: ó homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Por quê? Se Jesus deu a palavra dele é poder. E é nesta palavra que nós nos seguramos e confiamos. Estamos aqui com a Suzy. Suzy. É uma alegria muito grande estar com vocês. E todo sábado, quando estamos juntos e podemos dividir a palavra do Senhor, é um momento assim muito especial. Porque quando nós falamos o que Deus quer que nós falemos, a gente se torna um instrumento nas mãos do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, nos transformando em instrumentos para Deus falar com você diretamente aquilo que Ele deseja falar, não é? Suzy, nós ao conversarmos sobre a questão dos milagres, nós sabemos que, eu creio assim, que não deve ter nenhuma pessoa sobre a terra que nunca tenha experimentado um milagre.
às vezes mesmo sem conhecer o Deus verdadeiro. Há algumas pessoas que dizem, quem operou na minha vida foi, e cita nome de santo, cita nome de entidade, cita outros nomes, mas nós sabemos que Deus é o Deus de poder que opera maravilhas e às vezes até a pessoa não sabe, não conhece o Senhor, mas ela clama. Deus é o Deus que traz o socorro. A palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. E você pode hoje participar do nosso programa, você pode ligar para 3292-1070, enviando sua participação, a sua experiência ou a sua pergunta, para que nós conversemos aqui em família sobre o seu assunto, sobre a sua dúvida, ou se você desejar falar conosco ao vivo, ligue para 3293-7939, ok? Bem, Suzy, vamos lembrar um pouquinho dos milagres do Senhor? Temos uma reportagem muito linda, mas vamos conversar um pouquinho sobre nós, sobre o que estamos vivendo, o que o Senhor tem feito. Na nossa vida? Na nossa vida, na nossa família. Quantos milagres que nós já experimentamos, né? Quantos milagres. Milagres em família. Eu tenho certeza, como você já falou, né, que muitas famílias já experimentaram milagres. E acontecem em várias áreas. Às vezes uma situação financeira, né? A pessoa está apertada, não sabe de onde vai vir a provisão e de repente de uma maneira inusitada as coisas se resolvem. Às vezes milagres na área física, doenças, às vezes milagres na parte emocional, cura, perdão. Como profissional eu tenho visto como que quando a pessoa tem fé e encontra Deus, como que ela consegue, então, perdoar, ela consegue amar e isso vai causar, então, uma transformação interior muito grande, né? Essa cura nas emoções é um milagre. Na nossa casa nós temos visto muitos, né? Quando eu me casei, eu experimentei milagres muito grandes nessa questão assim de finanças, nossa, a gente passava cada aperto e Deus provia de maneira assim maravilhosa. E hoje nós vamos ter muita coisa para contar, que na minha cabeça já vem muito. Eu me lembro quando eu casei, uma vez que eu estava em casa e lá na minha casa o Kaiser estava estudando na sala, era um sábado de manhã. E a gente não tinha mais comida. Eu ia fazer naquela manhã arroz e macarrão, que era o que tinha. E eu estava passando roupa no quarto e falei, Senhor Deus, eu queria tanto comer uma verdura, queria tanto comer uma coisa de sacolão. E quando a gente casa, eu trabalhava, fazia faculdade, meu marido estudava, trabalhava, aquela dificuldade, e eu não tinha liberdade de falar sobre isso com meus pais, assim, né? Muito grande. Podia ter, viu? Né? Mas a gente fica, né, assim, pensando, não, minha casa, não tem nada a ver. Claro que meus pais já supriram tanto, né? Mas às vezes a gente passa os apertos sozinho. E nesse dia, não passou 10 minutos, eu estava orando no quarto, passando roupa, não passou uns 10 minutos, tocou o interfone. Era um casal de amigos, o Geraldo e a Renata. E na hora que eles tocaram, estava perto da hora do almoço, eu pensei, ai, eles vão vir almoçar. E o que eu vou fazer? E aí ele tocou o interfone e falou assim, olha, Suzy, eu estou subindo, espera um pouquinho. Enquanto eles estavam subindo as escadas, eu corri, guardei a mesa de passar roupa, a tábua, as roupas e tal. E eles estão demorando a chegar, estão demorando. Quando eu abri a porta, eles tinham levado, a porta estava cheia de sacola do Carrefour. Aí o Geraldo abriu a porta assim rápido, nós abrimos a porta ao mesmo tempo. Ele falou assim, olha, eu queria que você não se sentisse constrangida, porque hoje de manhã, quando eu estava lá no Carrefour fazendo minhas compras, eu ouvia Deus falando para mim que tudo que eu comprasse para mim era para eu comprar para você. Aí eu falei, nossa, é mesmo? Ele falou assim, olha, mas não fica constrangida,
porque você vai ter que aceitar. Eu falei, ô Geraldo, é claro que eu não vou ficar constrangida. E ele falou assim, só que tem mais uma coisa. Tem mais ou menos uns 10 minutos que eu estava vindo no carro e eu não faço compra de sacolão no Carrefour. E o Espírito Santo falou comigo assim, você não comprou sacolão e você vai parar lá no Jaraguá, vai comprar sacolão porque você vai levar coisas de sacolão para ela. Aí ele falou assim, então eu tô deixando essas compras aqui e tô indo no sacolão porque eu não vou me sentir bem se eu não comprar, se eu não obedecer o que eu tô sentindo. Aí eu falei, nossa, enquanto eu estava colocando as sacolas para dentro de casa, eu ouvi uma voz falando no meu ouvido, o que depois eu fui ler na Bíblia, é um versículo. Deus falou comigo assim, e será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse versículo está lá em Isaías e eu ouvi essa voz falando isso comigo. E aquilo encheu meu coração porque antes que eu pedisse as coisas do sacolão, né? Deus já tinha providenciado a compra no Carrefour. E enquanto eu estava falando, né? Pedindo a Deus que eu queria uma verdura e tal, Deus já estava providenciando. Será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? Eu gosto de contar esse testemunho porque marcou muito o meu começo de casamento. Assim como esse, e várias vezes. Me lembro um dia que eu estava chegando, eu tinha um compromisso, eu não sei se era um casamento, era alguma coisa importante que o casal tinha que fazer. E era um domingo que eu não sei porquê, era um feriado e a gente não tinha carro, então tinha que andar de ônibus e não passava ônibus. Era jogo no Mineirão. Eu morava no Jaraguá e não tinha ônibus. E o meu compromisso era 7 horas, já eram 5 para 7 e não passava o ônibus. E o ônibus da minha casa até a igreja demorava assim uns 20 minutos. Aí eu estava no ponto, o Kaiser, eu sou calma e ele é mais apavorado, mas nesse dia eu estava apavorada e ele estava calmo. Aí eu falei assim, amor, e agora como que a gente vai fazer? Tem que ir embora, tem que chegar lá. Ele falou, calma, Suzy, ora. Aí eu falei, mas como orar? Olha que a hora e o ônibus não vem. Aí ele deu a mão para mim e ele falou assim, Senhor, envia alguém para nos levar para a igreja. Quando ele acabou de falar assim, buzinou. Era um táxi. Aí eu, ai, como é que a gente vai de táxi? Não tem dinheiro, né? Aí o moço do táxi falou, ô pastor, você tá indo para a igreja? Aí eu falei, tô. Eu me adiantei e falei, tô indo sim. Aí ele falou assim, ô pastor, entra aí, eu tô indo para aquele lado, te dou uma carona. Na hora. E nós chegamos 7 horas na hora. Quer dizer, Deus providencia tudo, né? Coisas pequenas, coisas simples, mas Deus está sempre providenciando, né? Nosso Deus é maravilhoso e nós precisamos reconhecê-lo em todos os momentos da nossa vida. E o que nós precisamos é ter a consciência da sua presença, que Ele quer manifestar seu poder, seu amor, mostrar que Ele está aqui bem pertinho, Ele está aí bem pertinho de você. Quem sabe você está aí no hospital, em um leito, quem sabe você está cumprindo uma pena, quem sabe você está vivendo uma situação tão difícil. Creia que o nosso Deus é Deus de grandes milagres, de pequenas coisas, como a Suzy contou, de uma carona para a igreja, mas que são milagres de Deus, operação da sua bondade e do seu amor. Nós estivemos nesta semana com um casal lá de São Paulo, de São Bernardo do Campo, o Edson e a sua esposa Célia, e eles conversaram muitas coisas lindas da sua experiência conosco. Nós vamos assistir a uma reportagem que foi feita com eles, estaremos assistindo em 2 blocos, ouvindo as suas experiências, para que a nossa fé se fortaleça mais e mais. E você não se esqueça de ligar para participar, trazer a sua pergunta ou fazer o seu pedido de oração. 3292-1070 ou ao vivo 3293-7939. Vamos assistir esta reportagem com o Edson. Isabela é feliz e tem muita disposição.
Quem olha para ela nem imagina a luta que enfrentou para sobreviver. E quando ela havia 3 meses, né? Quando ela estava com essa idade, ela começou a ter uma febre, né? Alta, bem alta. Isso foi numa sexta-feira. Nós levamos ela ao médico, né? Tal. E eles não descobriam o que estava acontecendo, né? Qual o diagnóstico? Não havia um diagnóstico, né? Passou-se a sexta, o sábado, domingo, segunda, terça. Na madrugada da quarta-feira, nós notamos que ela não chorava, que ela não estava mais chorando. Ela passou a gemer naquela noite, né, naquela madrugada. E eu achei muito estranho aquilo e eu chamei meu esposo por volta de umas 5 horas da manhã para que a gente levasse ela ao médico, né, a um hospital, para ver o que estava acontecendo. E a febre não baixava, né, mesmo tomando remédio. Quando então nós fomos, né, levá-la ao médico, meu esposo deixou a gente no hospital, eu e a minha sogra, que foi junto comigo, e ele foi levar o pai dele no serviço do pai dele, né? Quando então eu entrei na porta, no meu lado esquerdo, eu fui fazer a ficha dela, né? Primeira vez que ela estava indo naquele hospital. E minha sogra ficou desse outro lado, que seria a recepção. Não teria uma outra recepção, ela teria que estar ali. E naquele momento, eu fiz ali a ficha, tudo que tinha que ser feito, e eu me voltei para aquela recepção. E ao chegar ali, eu não vi minha sogra. Mas no momento em que eu estava ali no guichê fazendo a ficha, eu ouvi uma voz perguntando para alguém: essa criança caiu? Só isso eu ouvi. E nesse momento em que eu olho na recepção, minha sogra não está, então eu vou até a frente, né, o guichê da frente, eu pergunto para as 2 moças que estavam lá. Eu falei: você viu uma senhora com uma criança de rosa, né, assim, assim? Ela disse então: mãe, uma olhou para a outra e falou, né, entra aqui nessa porta à sua direita. E eu entrei. E no momento em que eu entrei ali, eu me deparei com a minha sogra, né, chorando, e uns médicos em volta de uma cama ali, de uma maca. E quando eu dei por mim, eu estava vendo a minha filha, toda sem roupa já, né, algumas partes do seu corpo assim roxa, né, e o alimento que ela tinha comido no dia anterior estava saindo pelo seu nariz preto, né. E eu fiquei ali no momento, eu me desesperei. E eu falei: o que eu posso fazer? O médico falou para mim: você não pode fazer nada. A única pessoa que pode fazer alguma coisa aqui somos nós, e é o que a gente está tentando fazer. Então ali eu saí, né? E ajoelhei no corredor ali do hospital. E eu não tinha, na verdade, palavras para falar com Deus. Não havia palavras, fugiu tudo. E eu ajoelhada ali, eu senti uma mão me tocando e era uma moça. E ela falou para mim: moça, existem momentos na nossa vida que a gente deixa de ter alguém que é muito importante para nós, como algo importante nas nossas vidas, e deixamos com que outras coisas que não são importantes tomem o lugar dele. E ali naquele mesmo momento eu entendi de quem ela estava falando. E eu olhei para ela e eu disse para ela, eu falei assim: eu sei de quem você está falando de Jesus. E eu conheço Jesus, já tem 1 ano que eu conheço, que eu entreguei a minha vida para ele. Aí aquela moça olhou com uma autoridade vinda de Deus mesmo, ela olhou para mim e ela disse: então você não conhece, porque senão você não estaria dessa forma, prostrada. Porque Deus pode fazer um milagre acontecer. E ali naquele momento eu me senti envergonhada por saber que eu servia a um Deus tão grande e, embora o momento fosse difícil, por mais difícil que fosse, ele poderia vir solucionar aquele problema. Então ali naquele momento eu saí, eu fui lá para fora, meu esposo ele ainda não tinha chegado.
eu fui lá para fora, né? E eu fiquei ali e tal. E quando aquela moça, novamente, ela veio até mim com um óleo e ela disse para mim, vai lá, unge a tua filha e Deus vai fazer um milagre na vida dela. E ali naquele momento eu peguei aquele óleo, né? E foi aquela luta, porque ao mesmo tempo que eu entendia e sabia que Deus podia fazer aquele milagre, ao mesmo tempo eu também pensava, mas será? Né? Será que o médico vai deixar eu orar pela minha filha? Se ele vai deixar eu fazer o que eu preciso fazer? E então eu fui. Quando eu cheguei lá, minha sogra chorando, ela veio de encontro a mim dizendo, Célia, não tem como mais, não tem mais jeito. Eu falei, ai, calma, doutor, tudo que você poderia ter feito, foi feito. E o médico então falou assim, tudo que a gente podia ter feito, foi feito. Agora não há mais o que ser feito. E então ali naquele momento eu respirei fundo e eu perguntei para ele, eu falei assim, eu gostaria de saber se o Senhor deixa que eu unja a minha filha, que eu ore por ela, porque eu sei que o Deus que eu sirvo pode realizar esse milagre. Depois de recuperar a fé, Célia voltou para o quarto onde estava a filha. Ela estava toda roxa, fria, com o olho esbranquiçado, todo branco, né? Foi no momento em que eu perguntei para ele, minha sogra veio ao meu encontro e perguntou, falou para mim, Célia, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, tudo que eles podiam fazer foi feito. E eu me dirigi ao médico, porque eu não acreditei. Eu falei assim, o que o senhor tem para me falar? O que o senhor tem para fazer? Ele falou assim, olha, tudo que nós poderíamos ter feito, nós já fizemos. Agora, fica calma, não tem o que ser feito. Ele só pedia calma para mim. E ali naquele momento ali que eu vi ela roxa, né, com o olho branco, eu pedi para eu estar orando pela minha filha, se ele deixaria eu estar fazendo isso, né? Porque eu sabia que o Deus que eu servia poderia fazer aquele milagre acontecer. E ele então parou de fazer tudo, tirou tudo que a enfermeira, a princípio, quando eu cheguei, ela já estava tirando todos aqueles aparelhos dela, né? Tentando reanimá-la. E ali naquele momento nós oramos, colocamos as mãos sobre elas, ungimos e oramos. E ao tirar a mão sobre ela, para a glória de Deus, ela mexeu as mãos, o olho dela voltou, ela fechou o olho. Quando ela abriu, ela voltou, o olho dela já estava como o nosso, normal. E aquele roxo do corpo dela foi desaparecendo. De forma instantânea, foi desaparecendo. E ali então eu contemplei assim um milagre muito grande de Deus. Jéssica ficou internada e piorava a cada dia. Essa bactéria é uma bactéria que começou no rim, no intestino e ela vai neutralizando todos os órgãos do corpo. E foi neutralizando, foi passando de órgão de cada intestino, o fígado, sabe? Cada dia que nós chegávamos lá, ela estava com um problema pior. Mas o quadro clínico dela sempre piorando. Mas só que Deus, no primeiro dia em que ela subiu para a UTI, né? Ela ficou lá na UTI e eu fui eu que subi lá junto com ela, né? Porque ela ficou numa sala, num lugar isolado. A incubadora que ela estava era isolada. Então, tinha todo tipo de aparelho no todo o corpo dela, né? Nos peitinhos dela, na boca, entubada, na boca, no nariz. E ali, quando eu olhei para ela a situação como ela estava ali, uma criança de apenas 3 meses de idade, nossa única filha até então. Aí eu chorei na presença de Deus, sim, sabe, clamei a Deus, dobrei meu joelho mesmo na frente ali daquela incubadora, de que o Senhor pode fazer um milagre, fazer com que ela venha voltar a ter vida, né? Assim como ela já tem estado aqui neste lugar, que o Senhor me dê um sinal aqui, para que eu possa acreditar ainda mais que o Senhor é um Deus de milagre, que o Deus que eu estou servindo hoje é um Deus poderoso mesmo. Naquele instante ali, chorando aos prantos ali, diante daquela incubadora, eu olhei para ela
que até então ela está com os olhinhos fechados, né, com aqueles aparelhos todos. Quando eu olhei para ela olhou para mim com aquele olhinho e começou a rir, começou a sorrir para mim assim, como um sinal de Deus. Eu entendi no Espírito, na testificação do Espírito, assim, que Deus estava me dando um sinal de que Ele estava conosco, de que era Ele que iria manifestar a glória dEle naquela situação. Deus tinha dado uma palavra para nós. Nós oramos e nós perguntamos para Deus: Senhor, fala para nós na palavra quantos dias ela vai ficar lá. Porque quem quer que pergunte para nós que dia ela vai sair, a gente vai falar baseado naquilo que o Senhor vai dar para a gente na palavra, quando a gente abrir a Bíblia. E nós oramos e abrimos a Bíblia. E Deus deu aquela passagem em Daniel, dos 21 dias de Daniel. E ali, desde o primeiro dia da oração de Daniel, Deus já havia ouvido. Só que só depois de 21 dias, no 21º dia, foi que Deus deu a resposta. Deus manifestou o que Ele tinha que manifestar sobre Daniel, né? Então nós entendemos que em 21 dias Deus ia nos dar ela de volta. Tirar da UTI. O médico falou assim, não, ela precisa engordar. Porque embora ela esteja bem, agora ela precisa ganhar peso. E eu não me recordo, mas ela estava com 4 quilos e alguma coisa. E ela tinha entrado com 6,640 kg. Ela tinha que sair com um peso aproximado, 6,5 kg. Aí nós fomos embora, nós fomos para casa, tá. E o médico já tinha dito pra gente que para ela ganhar esse peso, ela precisava de 3 semanas na UTI ainda, para ganhar todo esse peso. Então nós fomos para casa, oramos. Quando foi no outro dia, isso já era o 20º dia, nós voltamos na parte da manhã, quando a médica então falou assim, olha, nós não costumamos deixar paciente ver prontuário, mas veja o prontuário e veja o peso dela, de ontem e veja o de hoje. Quando nós pudemos contemplar a glória de Deus, porque anteriormente ela tinha 4 quilos e pouco, e agora ela estava com 6,640 kg, isso de um dia para o outro. Depois de quase um mês no hospital, Jéssica voltou para casa. Hoje, brinca como criança e fala como uma pastora. Hoje ela está com 7 anos, uma menina abençoada, porque ela gosta de oração, gosta do fogo de Deus e gosta de pregar a palavra. Deus usa ela na pregação da palavra. Mesmo esses dias nós estávamos numa cidade próxima aqui, nós estávamos passando as férias. Deus usou ela num culto no lar. Nós fizemos um culto no lar, nós costumamos fazer um culto no lar, e ela gosta desses cultinhos no lar. Ela gosta de pregar, e ela tá à frente do negócio. Ela gosta de dirigir, gosta de louvar e gosta de pregar. Ela gosta de fazer tudo. Então aí Deus usa assim, ela na palavra mesmo. O ministério dela, a gente vê que é o ministério da palavra de Deus. Muito bem, você pôde acompanhar aí a história da Isabela. Eu sei que você, ao ouvir essa história, pensou em quantas histórias tão lindas na família, na igreja, em sua própria casa. Quem sabe você mesmo já experimentou um milagre tão lindo do Senhor. Então deixe o seu coração aí aceso nessa expectativa tão linda de conversarmos sobre as maravilhas de Deus, sobre os milagres na família, os milagres na vida do cristão. Nós vamos para um breve intervalo, mas você pode ligar e participar do programa. 3292-1070, envie a sua pergunta, sua participação, ou 3293-7939 para falar ao vivo conosco. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele,